pessoal, boa tarde, boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindos, conectados, mas não o tempo todo, mas agora a gente está conectado, né, Daniela? Agora a gente está conectado. Exatamente, conectadíssimos. Esteban, boa Boa noite. tarde. Boa noite, boa tarde. Boa tarde. Estamos conectados mesmo. De verdade, né? A gente está online. Pessoal, então todo mundo seja bem-vindo. Prazer, meu nome é Sérgio Amadi, eu sou fundador da Fitter, uma tecnologia de neurociência que mede a felicidade das pessoas usando inteligência artificial. E hoje aqui eu tenho dois convidados especiais. Primeiro eu queria apresentar a Daniela, diretora de RH do Grupo Allied. Daniela, se você quiser dar boas-vindas para as pessoas. Boa noite, pessoal. Um prazer enorme estar aqui com vocês. Sou a Daniela, sou diretora de RH da Allied, uma distribuidora e varejista no segmento aí de tecnologia. Perfeito, obrigado, Daniela. Queria apresentar o Esteban, diretor de RH da Bergen Geheim. Esteban, se quiser comentar. Bom, boa noite, pessoal. Realmente um prazer. Eu sou o Esteban Blanco Sigler. Claramente, pelo sotaque, seguramente vocês já tomaram conta que eu não sou brasileiro, sou argentino. Faz 4 anos aqui no Brasil, muito contente, muito a gosto, curtindo a cultura brasileira. E sou diretor de RH para Boehringer Ingelheim do Brasil, farmacêutica alemã com mais de 130 anos de vida e a serviço da saúde do mundo, neste caso do Brasil, né? Assim que um prazer estar aqui com vocês e para compartilhar, dividir experiências, sempre é um bom momento de troca esse. Assim que obrigado pelo convite. Muito bom, Esteban. É um prazer receber você. O Esteban já está com sotaque paulistano, já está meio paulistano já, Esteban. Tô mesmo? Que bom. Obrigado. Eu tomo bem isso. Boa. Bom, pessoal, é o seguinte, como que vai funcionar? Eu vou fazer um contexto falando aqui do painel, fazendo a introdução. No segundo bloco, o Esteban vai fazer uma temática, falando aqui também de boas práticas, e a Daniela vai encerrar o painel, vai ser bem fluido, espero que vocês gostem. Bom, quando a gente fala de conectados, mas não o tempo todo, a gente fala de uma realidade do que a gente vive no cenário de transpandemia, mas principalmente de futuro e de longo prazo. E a gente fala de modelos de trabalho. Então, a gente está falando de trabalhos de home office, modelo híbrido e o trabalho presencial. Então, a gente começa a falar um pouquinho da realidade da área de recursos humanos e da realidade das lideranças e das pessoas. E aí, eu vou trazer um dado aqui para a gente abrir o painel. Imagina só, Daniela e Esteban, que a gente tem em torno de 100 milhões de colaboradores no Brasil. 100 milhões. Né? De 100 milhões, as pesquisas indicam que em torno de 11% dessas pessoas já trabalham em home office. É muito considerável, né? Então a gente já fala de 11%, a gente está falando de praticamente 11 milhões de pessoas, seres humanos. E quando a gente fala da casa dessa pessoa, virou a empresa, né? Virou uma extensão da jornada. Então, imagine essa realidade de uma hora para outra. Então, a gente tinha empresas de tecnologia, startups que já trabalhavam nesse modelo antes da pandemia e, de repente, todo mundo aperta um botão. E a gente começa a falar de aprendizados. A gente está falando que a empresa está aprendendo, o RH está aprendendo e as pessoas estão aprendendo. E os cérebros estão aprendendo. Então, quando a gente fala desse contexto, eu quero trazer para vocês, você que é da área de RH ou você colaborador, 2 pontos importantes de boas práticas para atuar nessa realidade pensando no futuro. Quem quiser anotar, fica à vontade. Então, eu vou falar de 2 coisas. Eu vou falar de tecnologia e de metodologia, da junção dessas 2 coisas. Então, a gente vai falar de humanização. Então, quando a gente fala de trabalhos remotos e trabalhos híbridos, quando a gente fala de tecnologia, a gente começa a falar de ciência de dados. Então, inteligência artificial que apoia a humanização e o RH em ter mensuração de dados. Eu vou falar alguns exemplos de objetivos que deveria ser o portfólio do RH. Por exemplo, você mensura a saúde mental hoje na empresa? Então, a gente está falando de saúde mental. Você tem um algoritmo de saúde mental? Medir satisfação, felicidade no ambiente tão importante, porque a pessoa não está 100% dentro da empresa mais. Fit cultural com a empresa. Então, a gente começa a falar de robôs que apoiam os seres humanos em medir felicidade, fit cultural e saúde mental no ambiente de trabalho. Bom, quando a gente fala de você fazer essa mensuração, o ponto mais importante é a humanização. E a gente começa a falar de metodologia, para quem quiser anotar, de neurociência. A neurociência é a ciência que estuda o cérebro humano. E quando a gente fala do cérebro humano, você consegue entender
qual que é o modus operandi do cérebro para a pessoa ficar satisfeita. Então, a gente pode falar de dopamina, que o RH é um grande facilitador de dopamina, do ponto de vista biológico, ajudando as pessoas a sentir prazer na execução do trabalho e, ao mesmo tempo, ativar o centro de aprendizagem. Então, a gente começa a falar dessas duas temáticas. E aí, uma outra coisa, o rapport, que é a ciência da psicologia, que cria sintonia e empatia com as pessoas. Imagina as pessoas distantes, elas precisam ter sintonia e empatia. Então, a gente está falando desses dois blocos. E, por fim, quando a gente fala da área de recursos humanos, no mundo, o RH é catalogado com 3 blocos, e é o que eu vou falar para vocês agora. Aí você vai identificar como é seu RH aí do que eu vou comentar. Ou você é um RH reativo, que é o primeiro bloco, um RH business partner, que é o segundo bloco, ou um RH antecipador, que é o terceiro bloco. Eu vou trazer as características para vocês. O RH reativo, aquele RH que faz admissão, recrutamento e seleção, e aí as pessoas ficam pedindo demissão ou não, e é tudo surpresa, né? E você vai reagindo. E aí as pessoas, você não sabe ao certo, mas sai 10 pessoas, 5, 4, e toda hora está mudando e você reage. Então, é o que a gente chama de RH reativo. Qual que é a característica? Né? Vamos falar esse tema que apaga fogo. Fica ali na porta giratória, né? Põe para dentro, põe para fora. Põe para dentro, põe para dentro, para fora. Vai, apaga e volta. Mas ainda está pegando fogo. Aí volta lá. Esse é o RH reativo. Agora, o segundo que a gente gosta desse, que é o business partner. O RH business partner é aquele que está alinhado com a estratégia da empresa, com os objetivos da empresa, está com um número bonitinho de todos os pontos, tem a definição de papéis, cultura, trabalha todos os pontos e consegue atuar em linha, em tempo real, que a gente chama. O negócio está mudando e o RH está rápido junto com a empresa. É o que todo mundo quer, né? Ser um business partner. Então, esse é um modelo muito usado no mundo. E agora é o sonho, Esteban, que eu vou falar, tá? O RH antecipador, né, Daniela, que é o que eu vou comentar, quando você começa a ter ciência de dados dentro do RH. Então, a partir do momento que você tem previsibilidade, então vou dar um exemplo. Imagina que todo mês você mede saúde mental na empresa e mede felicidade, tá? A partir desses dados, você consegue ter predição e previsibilidade do risco de turnover da empresa. Você consegue descobrir região, pessoas e o principal, quais são as dimensões pedagógicas que você precisa desenvolver na empresa, na cultura, para que as pessoas tenham a rampagem, ou seja, não só satisfeitas, mas que produzem também. Então, quando a gente fala desse cenário, imagina só que 3 meses antes da baixa da produtividade, Esteban, você já está sabendo, porque você mede todos os meses esses dados. Então, é RH antecipador. Não tem a previsão do tempo? Quando a gente vai sair de casa, a gente às vezes não dá uma olhadinha para ver se vai chover. Então, a gente fala da área de humanas, começando a ter dados para apoiar a humanização dentro do ambiente. Então, esse é um pouco do resumo do contexto. Então, vou revisitar o que eu falei para vocês. A gente está falando de um cenário agora de multilocais de trabalho presencial, híbrido e home office. A gente está falando de seres humanos que buscam satisfação e propósito no trabalho. E a gente está falando de um RH dentro de 3 linhas, como reativo, business partner e antecipador. E para chegar no nível de antecipador, a principal característica é ter dados. E não só dados, né, Daniela, mas atuar com esses dados, né? Aquilo que a gente fala, você se antecipar. Então, esses são uns pontos principais de desafio. E quando a gente fala de inteligência artificial, para criar humanização, não para robotização. Então, a linha da nossa área de recursos humanos, tecnologia sozinha não faz nada. Precisa da nossa arte, né? Por isso que o RH é tão valorizado. Então, essa é a entrada do painel. Então, vocês já viram que o tema é quente. E aí eu quero aproveitar o Esteban, que é o paulistano Esteban, né, Esteban? Esteban, queria que você contasse um pouquinho, quando a gente fala de colaboradores e o futuro do trabalho, e dentro da temática de futuro do trabalho, assim, como que você enxerga boas práticas, o que você fez e o que deu certo assim, na sua experiência e que você passasse um pouquinho dessa experiência para a gente. Esteban, bem-vindo ao painel. É um prazer estar novamente falando com vocês. É interessante, estava ouvindo você e você falava muito de ter dados, né? Ter dados obviamente que é importante, mas não podemos perder a proximidade com os funcionários, né? E não estou falando desde RH, estou falando desde a organização, tanto desde a liderança como desde RH como um todo, né? Então, os dados podem ser através de
aplicativos, podem ser através de liderança, podem ser através de pesquisas. O importante é estar realmente em contato constante com os nossos funcionários e compreendendo o que está acontecendo. E você bem falou de futuro de trabalho, né? Eu acho que aí temos um lindo aprendizado que temos tido na Behringer, né? Bem no começo da pandemia, começamos a trabalhar com os funcionários e funcionárias diretamente, com um grupo de mais de 50 pessoas, em desenhar esse futuro de trabalho, ativamente. Não aguardar até ter a melhor prática do mercado e fazer benchmark, senão vamos desenhar, né? Ninguém melhor que nós, ninguém melhor que a gente que está passando por este momento vai conseguir desenhar. Ninguém sabe mais que nós. Quantas pandemias tem passado nos últimos 100 anos, né? Então, começamos a desenhar junto com os funcionários como seria esse futuro de trabalho. Então, primeiro aprendizado, essa proximidade, esse desafio engaja, não tem como não engajar. E engaja desde temas tão amplos como cultura até o desenho do escritório do futuro da Behringer Ingelheim. E assim foi, né? Trouxeram inúmeras recomendações baseadas em pesquisas. Eles desenharam pesquisas internas para compreender como estavam passando as diferentes pessoas dentro da organização. E não estou falando unicamente no escritório, estou falando nas fábricas, onde, você sabe, a indústria farmacêutica nunca parou, né? É o contrário, né? Mientras muitos de nós tínhamos a sorte de estar em casa e estar nos conectando nas fábricas o tempo todo, né? Atendendo, lidando aí com o serviço público, com os riscos, obviamente, de parte da companhia precisávamos olhar para todas essas circunstâncias e passar tranquilidade para eles, para as famílias. Mas o ponto é ouvir, estar próximo. Eles trouxeram inúmeras propostas de como esse futuro seria desenhado. Discutimos essas propostas diretamente com o Comitê Executivo do Brasil e implementamos, eu faria 80% dessas propostas que realmente enxergamos que iriam fazer a diferença. Então, o primeiro aprendizado é ouvir. Eu falo, o segundo aprendizado é tomar coragem, porque nem todas vão dar certo, né? Exato. Mas a cultura de erro e aprendizado rápido, que tanto falávamos antes, né, da pandemia como algo super super novedoso. Bom, para mim foi prática contínua dentro desse ambiente. E bom, a liderança. Falamos de empoderar os nossos funcionários, mas a liderança precisa realmente ter um crescimento aí muito importante para conseguir realmente esse empoderamento, para que não seja jogar alguém na piscina sem saber nadar, né? Então, a liderança toma um rol super crítico nesse caminho de empoderar, mas acompanhar ao mesmo tempo. E a virtualidade, obviamente, levou isso a um extremo, realmente um extremo, né? Então, como fazer para que no modelo híbrido tirar esse proveito das diversas pessoalidades que alguém pode ter no time? Como fazer para que alguém introvertido realmente traga todo esse bagagem e todas essas ideias em um contexto híbrido? Como interagir desde casa, desde a praia, às vezes, desde o escritório, de uma maneira que seja realmente produtiva. Existem inúmeras metodologias. Quantas dessas realmente utilizamos nas reuniões? Como fazemos para respeitar todas essas diferenças, né, que existem dentro de um time? Quando devemos ter reuniões durante o dia? Qual é o caudal de e-mails que devemos enviar? São coisas básicas, né? Mas o importante é que eu acho que a pandemia trouxe algo completamente diferente.
para todos nós, ninguém tinha experimentado algo assim. E isso, obviamente, trouxe um desafio enorme desde um aspecto de saúde, porque tivemos que reinventarnos tanto para com nossos funcionários como para com a indústria científica, né? O mundo científico, com os nossos pacientes. Precisamos repensar todo o modelo. Es decir, nos desafió, nos tiró fora desse espaço de conforto. E foi realmente legal no sentido de que precisamos nos reinventar. Então, hoje, todo, olhando para trás, os últimos 2 anos, as experiências, os aprendizados, os erros, os acertos, nos permitem sonhar e nos permitem trabalhar nesse futuro de trabalho realmente a par dos nossos funcionários. Porque a cultura não se construi desde RH, a cultura se construi todos juntos e juntas. E é importante, como falei no começo, né, ficar bem próximo, empoderar aos funcionários, mas fazer eles partes também dessa construção coletiva. A cultura é consciente. Se você quer trabalhar ou não em cultura, não importa. A cultura vai existir e vai de muitas maneiras lidar com seu negócio. Então, mais fácil trabalhar diretamente em cultura. E se se pode trabalhar em cultura com os funcionários, eu acho que faz toda a diferença. Então, muito aprendizado, eu acho, nos últimos 2 anos. Muito erro e muito acerto. Eu acho que temos crescido em autoconfiança, em coragem, né? Porque realmente passamos por um momento único na história. E passamos, né? Passamos, estamos juntos, estamos mais humanizados agora. Deus queira que isso perdure no tempo. E isso eu acho que trouxe realmente um grande valor para diferentes funcionários e funcionárias que talvez não tinham conseguido esse espaço no espaço físico anterior ao Covid, né? Hoje, seguramente, muitas dessas pessoas que se encontravam um pouco mais afastadas do núcleo do que estava acontecendo, hoje tem um lugar especial. E é bom Esteban, isso, é bom. Esteban, tem a questão de confiança, né? Que eu acho que é um fator super importante quando você fala dessa transformação, né? É que empoderamento tem que ver com confiança, né? O modelo de comando e controle já era, já foi. Na Behringer temos começado a trabalhar muito forte nessa cultura de confiança, eu falo, faz 4 anos aproximadamente. E importante falar, cultura de confiança se multiplica por 50 quando você traz o tema do propósito, né? Para que estamos fazendo o que fazemos? E todo isso resulta em empoderamento. Para mim é uma fórmula diretamente, que está completamente ligada. Propósito, confiança, e isso tem que dar empoderamento, tem que dar as ferramentas para que os times se desenvolvam sozinhos, obviamente super conectados, mas quem ganha ao final do dia são todas as partes, né? E é um processo de grande transformação, né? Porque você fala de um trabalho já feito de confiança antes da pandemia, né? Que já é um aspecto de cultura. E aí, quando você fala, deve estar sendo a base nesse momento agora dessa construção do futuro, basicamente baseado na confiança, né? Exatamente. Dificilmente você consegue de um dia para o outro um envolvimento tão efetivo de parte dos colaboradores. Obviamente, para isso precisa mudar o mindset de muitas pessoas, de muita liderança, né, que ainda acredita no comando e controle. Isso leva tempo, mas nunca é tarde para começar, nunca é um mau momento para começar a desafiar essa antiga maneira de pensar, de que o chefe estava aí para falar para todo mundo como seriam as coisas, né? Eu acho que esse modelo já passou. Precisamos aprender de todos e todas. Todos têm alguém que sabe mais
Q1 dentro do time e como sacamos isso para serviço do time. Nem é para o serviço do líder, é para o serviço do time, para o serviço do propósito. Interessante, né? Falamos de propósito e um dos resultados desse trabalho de futuro de trabalho é criar um escritório do futuro, um escritório com propósito, que seja utilizado através do propósito. Então, já o escritório não é Hoje eu falava para o meu time que as pessoas não compram o que a gente vende, elas compram porque a gente vende, né? Então, a gente está falando totalmente de propósito, né? Dessa jornada aí. Por que eu estou vendendo aquilo? O que eu acredito? O que aquilo traz de mim, né? E isso, de fato, contagia, né? Totalmente. As gerações novas vão desafiar constantemente a maneira de pensar. E eu acho que o primeiro ponto é estar aberto a esse desafio. Porque passa por aí, né? Passa por aí. O futuro passa por essas gerações. E eu acho que nosso rol também é disponibilizar os recursos para que essas novas gerações mostrem o caminho, né? Mostrem o caminho. Obviamente, sem deixar de trazer o conhecimento das gerações anteriores, dos aprendizados anteriores, e realmente fazer uma amalgama, uma comunhão de todas essas diversidades. Mas para isso tem que ter uma cultura que escuta, né? Isso, é a fusão do conhecimento das gerações, né? Se eu pudesse resumir, Esteban, que você falou um pouquinho dos colaboradores com protagonismo nessa construção do futuro baseado na confiança, né? Então, e a Daniela comentou um tema muito interessante, que as pessoas têm pensamento crítico, elas têm cérebros, e assim, elas querem saber para onde que elas estão indo, né? Então, através do pensamento crítico. Esteban, muito legal, assim, inspirador, assim, ver você falando, né? Parece que a gente já se vê ali o escritório do futuro. Já fiquei curioso para ver o escritório do futuro. Quando vocês queiram, chegam para Beringer a tomar um café que eu vou mostrar feliz, apaixonado. Eu quero. Eu e a Daniela, fechado. A gente já vai. Então, legal, e eu quero aproveitar. Legal esse tema, parabéns pelo seu engajamento, assim, inspirador ver profissionais da área de humanas construindo o futuro dessa forma. E eu quero também agora falar com a Daniela, fazendo um link também de protagonismo, Daniela. E aí, o Esteban falou de liderança, né? Ele começou a falar de liderança, e aí eu queria que você contasse uma história aí que você viveu na prática, né? Baseado em definições de papéis, protagonismo e liderança, assim. Como que você enxerga esse futuro e o que você vem fazendo que dá certo? Dani, bacana, tá super aquecido aí, agradeço o Esteban, porque o tema já chegou bem quente aqui, viu? Acho que a gente compartilha de uma série de coisas que você trouxe, a gente está bastante conectado e alinhado aí os três, estamos. Com certeza. Acho que quando a gente fala do tema, o imediatismo versus a qualidade de saúde, né? A gente está falando de duas coisas que parecem contraditórias, antagônicas, mas no fundo não são, né? Porque hoje a gente traz aí cada vez mais o conceito de performance, que eu não estou falando de volume de coisas que eu faço, mas a qualidade com que eu entrego tudo isso, né? Então, para sair dessa primeira dicotomia, desse paradoxo aí, a gente precisou aumentar muito o repertório da nossa liderança. Então, isso foi fundamental. E eu brinco que a gente liderava sempre muito olhando o passado, né? E agora a gente tem que claramente liderar para o futuro, olhando o futuro, né? Eu vou usar os dados como você trouxe aqui no começo da conversa, eu vou olhar o repertório que eu tenho, o que deu certo, as lessons learned, mas eu vou já ir para frente, tem que ter um direcional de olhar para o futuro. Eu acho que uma das coisas, eu dividiria em dois blocos principais que a gente atuou forte com a nossa liderança. Eu acho que um primeiro deles é transformar o líder mais digital. E quando eu falo nele mais digital, eu estou falando também de hard skill, tá, gente? Tinha um uso, por exemplo, do WhatsApp. Quando a pessoa está no escritório, eu vejo que ela foi embora, ela não está mais disponível para o trabalho. Ela está em casa, eu posso mandar o WhatsApp em qualquer horário, porque ela está trabalhando de casa mesmo, né? Então, a gente começou a desconstruir essa história. A gente colocou o Teams, no nosso caso, como uma ferramenta oficial, na qual eu consigo ter um pouco mais, fechou o computador, sair do Teams, eu não estou mais disponível, e a gente começou a separar um pouquinho essa coisa de estar em casa, não quer dizer trabalhar 24 horas, né? Colocar alguns limites também. Mas, por além de usar para fazer chamada, eu acho que a gente instrumentalizou também a liderança quanto ao uso da ferramenta na sua plenitude
seja para planejamento do trabalho, para acompanhamento. As ferramentas ágeis são todas aí muito disponíveis para a gente olhar de fato o que é cerne, para que o profissional trabalhe com autonomia, né, como o Esteban trouxe, com a confiança, com a autonomia, mas que a gente tenha um acompanhamento e uma governança do trabalho. Então, a gente precisou, de fato, dar hard skill para as pessoas. Olha, como é que usa a ferramenta? E mais, além da ferramenta, a gente também capacitou o que vira uma reunião, né? No começo da pandemia, tudo era uma reunião. O que eu resolvi em 5 minutos no café virou uma reunião de 1 hora, né? Então, isso também é um risco aí que a gente estava submetido, e ainda hoje um pouco, mas a gente trouxe treinamento. O que é um e-mail? Eu vou fazer um brainstorm, uma conversa maior, ou eu marco um workshop, ou eu rodo um e-mail primeiro. A reunião ela vai acontecer para tomar decisões mais rápidas. Quem é que eu envolvo na reunião? Né? Tem aquela história de envolver 20 pessoas, agora é online, eu saio chamando gente. Né? Então, tem um ativo importante aqui também que é tempo. Né? E a gente, às vezes, as empresas esquecem de medir isso, né? Que é um dos ativos super importantes que a gente tem. Então, a gente realmente capacitou liderança em uso de ferramenta, em uso de ferramentas mais ágeis, em tirar esse paradoxo, né, de controle, né, como o Esteban trouxe, mas também de fluidez, governança, autonomia. E, de fato, o que vira uma reunião, o que é um brainstorm, o que é um e-mail, de fato, né? E a gente direcionar e usar melhor os recursos disponíveis, né? E um segundo aspecto, eu acho que não menos importante, na verdade, talvez o cerne aí da conversa, é fortalecer em soft skills. Então, o Esteban fez um excelente rapport aí também, que é trabalhar com confiança, trabalhar baseado em segurança psicológica, né? A gente viu que as pessoas em casa mostraram todas as suas vulnerabilidades, né, gente? Eu tenho filho que chora, que me solicita, eu tenho um cachorro que late, eu tenho um vizinho que faz obra. Então, nesse ambiente, a gente pôde mostrar vulnerabilidade. E ensinar isso para o líder, para a gente, foi um ganho super importante, de ter realmente uma empatia, de ser genuíno nas suas interações, de mostrar sua própria vulnerabilidade quando, por exemplo, eu não domino um tema, não domino, fala mais. Quem é que me ajuda com esse tema? Então, eu acho que a vulnerabilidade é um tema super potente para gerar conexão. Então, a gente fez muito uso disso para gerar, de fato, essas relações cada vez mais pessoais, né? Entendendo as particularidades e podendo usar o máximo potencial daquela pessoa. Então, eu acho eu acho que até a criação de vínculo, né, Dani? Que quando você fala do rapport, você começa a olhar essas limitações e vulnerabilidades, você começa a ter criação de vínculo, né? Correto, exatamente. Eu ser vulnerável e me coloco a serviço do outro também. Eu saio daquele lugar de mestre, né, que detenho aí a informação e que alguém do outro lado está esperando receber esse comando, né? Que essa relação de controle e comando que a gente fala, ela tem benefícios para os dois lados também. Porque eu espero o outro, eventualmente, me dar um comando para eu sair fazendo alguma coisa. Quando a gente exerce os papéis de maneira diferente, que eu peço um protagonismo, eu dou uma autonomia, eu me conecto, eu me mostro vulnerável, a gente trabalha mais junto. Então, esse foi um ponto muito chave para a gente em termos de capacitação de liderança, saindo aí daquele lugar que eu estou vendo a pessoa, estou vendo o trabalho, mas eu estou confiando em que ela o faça, que ela dê o seu máximo potencial. E a gente, de fato, conseguiu identificar em muitas áreas que a gente não vem nem para o híbrido, tem áreas que a gente vai ficar no 100% home office, por conta realmente desses ganhos até de performance e produtividade mesmo. E um segundo bloco em que a gente atuou muito forte, que tem a ver com liderança também, mas que tem a ver com protagonizar a história em todos os níveis da organização, o Esteban trouxe também forte aqui, que tem a ver com cultura, né, com fortalecimento cultural, né? E no começo, estou vendo a seu escorrega aí atrás, né, que é super estimulador, né, e que a gente cria um ambiente, eu também sou adepta no nosso sai de uma sala de reunião, você desce pelo escorregador. Que legal. A gente vai querer ir aí também, né? Também. Não, mas a gente vai aí também, né? Não, mas tá convidado, mas o Esteban foi café, o meu é cappuccino. Ah, que beleza. Muito bom. Então vamos ir também para aí, né? Vai ser. E a gente também tem videogame no escritório, tinha todo o concurso de xadrez que o pessoal de tecnologia adorava.
todos esses símbolos culturais que estavam muitas vezes baseados no físico, né? Como é que você traz tudo isso também para o digital, para o online? Como é que esses símbolos transcendem e como é que a cultura fica viva, independente de onde você esteja? Então, a história do propósito é um ponto super forte para a gente também, em fazer por crença. A gente trabalha tudo que é desenvolvimento, colocando a pessoa super conectada primeiro consigo, quais são as suas questões, o que o move, para depois a gente traçar qualquer iniciativa de desenvolvimento. Eu falo muito que a intencionalidade é muito potente, né? Então, aqui também a gente trabalha isso na perspectiva da intencionalidade, do propósito, de dar voz aos colaboradores. Então, desde o começo da pandemia, a gente criou um comitê em que alguns voluntários lá se reuniam e muitas decisões foram tomadas à luz desse comitê, né? Com as perspectivas deles, um grupo que tinham jovens e que às vezes falavam diferente, precisa ter outro viés, vocês não estão pensando nisso. Então, essa diversidade aí de pontos de vista ajudam a ter muito mais decisões assertivas. A gente criou esse comitê e desde decidir, fecha o escritório, abre o escritório, para a gente no começo era uma decisão, óbvio, quando era permitido, mas vamos fechar o escritório porque é proteção. E alguns disseram, peraí, eu não tenho internet em casa. Ah, não, a gente paga. Não, mas não é questão de pagar, ou não tem cabo, não chega na minha região. Eu preciso de um ponto para trabalhar. Então, assim, se conectar com essas diferentes necessidades foi fundamental. Então, realmente, para garantir que eles tivessem voz, né? E voz, inclusive, remete à saúde, a aspectos psicológicos. A gente fez um trabalho muito forte com comunicação interna. Como é que no híbrido a gente faz as coisas ficarem mais rápidas? Como é que a comunicação chega, que aquele profissional que está lá na casa dele tenha o mesmo nível de informação do que aquele que está no escritório e não tenha prejuízos relevantes e que ele possa ser informado de maneira rápida, que ele não precise ficar lendo comunicados enormes, que a gente criou um avatar para eles, uma intranet mais intuitiva, responsiva no celular. Então, como é que você traz todos esses elementos que corroboram também para essa jornada de comunicação, de experiência do colaborador? E, por fim, a gente investiu muito forte em ações de bem-estar, né? Lá no começo da pandemia, a gente participou de uma pesquisa com várias outras empresas, né? E essa pesquisa comparava, óbvio, todas as empresas que participavam, em vários aspectos, desde, eu tenho estrutura para trabalhar, tenho um computador, eu me adaptei com as reuniões online, tenho cadeira, enfim. E o que a gente viu que na maioria das empresas foi uma tendência, mas na Allied não foi diferente, é que o aspecto saúde mental foi o que apareceu mais baixo. Né? Então, estava todo mundo se adaptou, uma cadeira, trabalhando num caixote, o que quer que seja, com internet mais ou menos, indo para o escritório um dia ou outro, deixando o filho. Mas a questão da saúde psicológica, saúde emocional, foi um ponto que apareceu muito forte como uma oportunidade. E a gente investiu muita coisa bacana, desde meditação online. Então, é uma prática que a gente está até hoje. Então, a gente temos uma massagista no escritório, que apoia aí a gente fisicamente, né? A massagem não dava para ser, embora ela fez vários vídeos de automassagem, e a gente substituiu por um período pela meditação. No começo, a gente entrava, tínhamos 15 meditando ali ao mesmo tempo. A semana passada eu entrei, tinham 144 pessoas meditando. Explodiu. Então é muito, muito legal de ver que as pessoas vão sentindo falta, inclusive. Teve uma semana que a gente teve uma mudança do professor e as pessoas entravam, mas cadê? Eu não vi o comunicado, mas estou esperando. Então tinha de fato um engajamento, né? A gente também contratou serviços de apoio psicológico, tem todo um programa Mais por Você Allied, que suporta em questões. Nós tivemos pouquíssimos óbitos dentro da empresa. Graças a Deus, eu acompanhei isso muito de perto. A gente, assim como o Esteban, nós temos os varejos, as lojas tiveram que trabalhar e não puderam, né? Estavam no front, mas a gente acompanhou e aí a gente deu todo o suporte psicológico para os times, a gente acompanhou todas as famílias, enfim. Esse ponto aí foi realmente como a empresa se importa com o colaborador por além do que ele está entregando, por além da performance, né?
Então, Cuánta, resumido, cuánta resiliencia, ¿no? Construído durante los últimos años, sem como dúvida. capacidade, pensando em capacidade, né? Eu gostei muito, Daniela, isso que você falou, como tivemos que nos desconstruir É. para construirnos novamente, né? Uhum. Mas, com certeza, deixa muito aprendizado respeito, respeito a como estamos acompanhando esse desenvolvimento dessa capacidade de resiliência que é tão necessária para cada mudança que precisamos fazer na vida, né? Então, gostei muito desse conceito que Acho você que daqui a trouxe. alguns anos o Sérgio vai inventar algum algoritmo para estudar as pessoas que passaram por uma pandemia, né? A gente vai ter aí uma série de competências adquiridas, né, Sérgio? Assim, você sabe que te ouvindo, Dani, me inspira muito, né? Minha vontade de ficar muito mais tempo aqui, né? Ouvindo Esteban e você, porque esse trabalho de trazer agilidade, trazer. O que me parece incomum, você e Esteban, vocês falam muito de humanização o tempo todo. Uhum. Então, assim, o tempo todo tá falando de criação de vínculo, de confiança, de olhar as pessoas, as limitações, vulnerabilidades. E assim, vamos só lembrar um ponto importante do nosso papel, né, de humanas. A síndrome de burnout foi catalogada como uma doença profissional em janeiro desse ano pela OMS, Organização Mundial da Saúde. Por qual razão? Que no planeta todo as pessoas passaram por um gargalamento sinestésico, né? Seguindo Maslow, como ele já falava, né? As pessoas passam por necessidades, né? Fisiológicas, segurança, sociais, autoestima, autorrealização. E a gente teve um gargalo ali no social, entrando na estima e na realização das pessoas. E nunca se ficou tanto tempo com esse funil travado das pessoas. Então o cérebro gera aprendizado e gera resiliência, como o Esteban falou, coragem do que você estava trazendo. Então, quando você fala de apoio psicológico, olha só, você estava fazendo isso muito tempo antes. Então, o trabalho de criar essa segurança psíquica das pessoas, e a gente falou do burnout que entrou agora, a gente tem que trabalhar muito forte agora no pensamento crítico das pessoas, porque quando a gente falar de propósito, a gente ser o antecipador de verdade agora, antecipar para o propósito, não para o burnout. Uhum. A gente se antecipa para o futuro. Então, quando eu vejo isso, e o que você falou, e teve duas coisas que eu achei interessante que eu anotei aqui, vocês falaram assim, tem algumas coisas básicas. Faz uma reunião, manda um WhatsApp, isso aqui faz, assim, sabe esses detalhes básicos que faz toda a diferença. Então, quando você prepara, eu vejo muito redefinição de papéis, Dani, na sua fala, muito. Então, eu vejo uma grande redefinição de papéis. E aí, quando a gente fala desse ponto, né, a gente tem aqui, deixa eu ver mais quantos minutos, acho que mais 11. Acho que a gente tem, é isso? Mais 2 11, minutos, 12 né? 2, acho que mandaram uma mensagem falando que a gente vai até 19h30. Deram 10 minutos para. Será que a audiência tá alta? Deram mais 10. Deram mais 10 minutos aqui. Então, Dani. Eles não podem dar que a gente gosta, aí a gente fala. A gente gosta. Então, eu vou passar para o Esteban agora, junto com a Dani, né? Esteban, você comentar um pouquinho agora, né? O que você acredita que quando a gente fala do RH não deve fazer agora? E aí depois você pergunta para a Dani. De uma forma bem simples, o que o RH não deve fazer agora, nesse momento? Para mim, como a humanidade mesma, não podemos voltar a pensar que vamos a voltar exatamente a trabalhar como era antes. Para mí eso sería un error, eso sería una falta de aprendizado absoluto. No podemos pensar que vamos a continuar tendo o nível de envolvimento dos funcionários que tínhamos antes da pandemia. Para mí muchas regras têm mudado. Obviamente que vamos a ter indústrias que van a mudar más rápidas que otras, mas para mí o caminho percorrido não pode ser negligenciado, né? E não podemos não parar para olhar para trás e pegar aprendizados. Sempre olhando para o propósito, sempre olhando para o futuro. Eu acho que seria ilógico no tomar o tempo em qualquer uma das empresas grandes, pequeñas, para realmente tomar aprendizados, né? Tem muito restaurante, tem muita loja que tem mudado completamente o modelo de negócio. E se pensamos em nossos pais, né? Nossos pais têm mudado a maneira de
de comprar, tem mudado a maneira de viver. Seguramente, se 3 anos atrás eu perguntava para minha mãe se ela conseguiria fazer uma compra online, ela iria falar que de nenhum jeito, né? Então, eu acho que precisamos abraçar o momento. Obviamente que a pandemia trouxe muitas coisas ruins, obviamente que a pandemia trouxe muitas perdas, emocionalmente foi muito duro em muitos sentidos, psicologicamente falando também, né? Saúde emocional tem sido, como bem falou Daniela, um tema super importante. Mas se pensamos que estávamos todos passando por semelhante mudança, faz sentido que traiga toda essa ansiedade, né? Toda essa carga emocional. Talvez essa mudança está acontecendo, pipocando em diferentes momentos o tempo todo e fica um pouco mais ou menos evidente, mas neste momento tivemos todo mundo passando por essa mudança, mudando comportamentos, mudando dinâmicas. Então, eu acho que precisamos olhar agora assim com copo meio cheio, né? O que aconteceu e pegar esses aprendizados e não fazer esse exercício de reflexão, né? Em qualquer ambiente, já seja pessoal ou profissional, eu acho que seria uma perda de oportunidade enorme, enorme, para a humanidade como um todo, né? E como RH, eu acho que igual, né? Quem não está reavaliando a maneira de trabalhar, quem não está pensando nas oportunidades que temos aí pertinho, né? Para pegar em quanto a mudar dinâmicas, comportamentos, trazer metodologias ágeis, nos desconstruir, como bem falou Daniela, y reconstruirnos nuevamente con todos esos aprendizados. Cualquier RH que no está olhando para eso, desafortunadamente no va a conseguir passar a ser um business partner e muito menos esse sonho que eu acho que todos os profissionais de RH temos, que é realmente ir criando também esse RH do futuro, né? Esse RH que consigue trazer predicções de comportamentos para poder realmente estar sentado nessa mesa de negócio trazendo informação valiosa, né? Legal, Estevam, muito bem. A consultoria gratuita, que vocês viram, né, gente? Consultoria gratuita. Muito bom. E aí, Dani, aí queria te ouvir também. Joia, acho que meu momento vulnerabilidade aqui, tá? Eu falei dessa palavra que eu gosto bastante. Acho que desde o começo da pandemia, logo que começou a pandemia, eu me peguei, o que a gente faz agora, né? Existia uma dicotomia entre perenidade de negócio, mandar as pessoas para casa, fecha os negócios, enfim, tinha um exercício ali muito forte. E eu acho que momentos como esse, que foi compatível a uma guerra, de fato, né, que a gente viveu, a gente aprende muito mais. Óbvio que eu não quero que uma outra crise como essa aconteça, mas não dá para desprezar o que acontece com uma crise como essa em termos de desenvolvimento, né? A gente adquire aí soluções que a gente não imaginava. Tem um salto de crescimento, de resiliência, de novos aprendizados enorme. Então, eu acho, lendo recentemente sobre o avanço das tecnologias, né, do digital, dos dados, né? Nosso trabalho, todo esse trabalho transacional que a gente faz, 2025, 30, Sérgio, vai estar substituindo, né? Eu acho que Exato. com otimismo até 2030 a gente vai ter todo esse transacional otimizado, substituído, enfim, digital. E o que vai de fato diferenciar, né? São as relações. Eu acho que as soft skills, eu acho que a gente de fato investir em relacionamento interpessoal, a gente investir em processos criativos, em manter conexões, autonomia, em empatia. Então, tem uma série de coisas que os computadores ainda não entregam, e acho que no curto prazo também não, que estão associadas a como a gente se relaciona. Né? Então, acho que um momento como esse, a gente não pode deixar de olhar para essas questões como vitais
né, como as potencialidades, as diversidades, como vitais para a perenidade do negócio. Né? Quando a gente fala em tudo isso, eu estou falando de manter o negócio vivo, né? Então, o RH não pode desprezar mais a autonomia conquistada que a gente deu para os times, a liberdade de criação, a liberdade de inovar. Então, tudo isso são ensinamentos de realmente olhar para o futuro, que a gente não dá para voltar mais atrás, nem que a gente queira. Eu acho que não tem mais como voltar atrás, né? Exato. E assim, fazendo um resumo aqui, vocês falaram muito em proximidade. Eu gostei muito disso. Porque quando você fala tá próximo, é real, né? A proximidade, ela é real. E mesmo se a pessoa ela estiver distante, dá para você ficar próximo dela, interagindo com essas pessoas. Então, e um ponto da confiança parece ser o grande motor do futuro. Sim. Parece ser um grande motor. Então, esse é outro ponto muito interessante. Antes o híbrido vai trazer um caminho importante, que você fala de manter a relação, né? Tem coisas que a gente manteve, todos os rituais que nós fazíamos presencialmente, trouxemos para online. Então teve música, teve banda, teve tudo que vocês imaginarem. Teve um momento que as pessoas não queriam mais, né? Eu não quero mais ver uma banda aqui, você aqui, eu quero estar junto, né? Então acho que o híbrido vai endereçar super positivamente essas questões, o momento da interação em que eu vou me juntar para estar junto, para fazer um processo mais criativo, fazer uma troca mais efetiva, o home office, que eu vou endereçar coisas do dia a dia e vou trabalhar com coisas de produtividade também. Então, o híbrido vem trazer, entregar essa ferramenta aí completa, né? Perfeito. Pessoal, só quero... vontade de ficar mais aqui. Eles deram 10 minutos, vocês viram, né? Pra gente aqui. Mas que eu quero falar para vocês que é inspirador. Esteban, parabéns pelo seu trabalho, assim. Esteban é paulistano, esse sotaque aí não é dele. Paulistano de Buenos Aires. De Buenos Aires. Deve torcer para algum time daqui. Mas, então, deve torcer. River joga tanto em Brasil como na Argentina, então torce pro River Plate. Não entra em tema polêmico, Sérgio, não entra em tema polêmico. Eu gosto do River. Mas o que eu quero agradecer muito, Dani, muito inspirador. O trabalho que você está fazendo é impressionante, assim, quando você fala de premissas básicas, você começa a falar muito de agilidade, impressionante a governança que você montou, genial. O Esteban, um trabalho construindo o futuro, assim, escritório do futuro que eu vou conhecer, eu vou tomar esse café. Mesmo. Eu vou conhecer. E Dani, eu quero muito conhecer essas metodologias, olhar tudo isso. Então, quero agradecer a todos vocês, dá muita energia, né? Segunda-feira é cheia de energia. E antes que a gente encerre, bate QR Code aqui no celular, na Casa Hope, ajudando crianças com câncer, fazendo esse apoio. Eu vou pedir para vocês, né, fazer um trabalho genial de apoio de humanização. Então, RH é isso daí. RH, a gente fala de humanização, a gente fala de proximidade e saúde mental, trabalhando muito antes, construindo o trabalho com confiança das pessoas. Então, eu passo aqui, a gente tem aqui um minutinho final. Esteban, quiser falar uma coisa final, Dani, tem um minuto final. Muito obrigado, gente. Beleza, muito bom. Você que ir primeiro, por favor, Dani. Não, quero só agradecer o espaço, o convite, foi de fato uma delícia. Agradecer meus parceiros aqui, Esteban e Sérgio, por essa conversa tão gostosa, que já começou no nosso ensaio na sexta-feira. Ali já vi que tinha fit, que ia ser de fato uma delícia. Então, agradecer o convite, um super prazer estar aqui, espero ter contribuído. Muito, mas contribuiu muito. Bom, igualmente do meu lado, muito obrigado, Daniela, muito obrigado, Sérgio, obrigado para toda a audiência. Talvez uma mensagem final para a audiência: sejam protagonistas. Eu acho que esse tem sido também um dos aprendizados. A vida é uma, precisamos ser protagonistas. E espero que se deixo ao menos essa mensagem para um 20% da audiência, eu acho que já foi um ganho. Para todos nós. Um beijão, um abraço para todos. Obrigada, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Muito obrigado. Tchau, tchau. Obrigado, gente.